Agradeço desde já o convite para, em representação da Unidade Local de Saúde Litoral Alentejano, estar aqui convosco no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Segurança do Doente, que se celebra anualmente a 17 de setembro e que visa, por um lado, aumentar a segurança da importância da segurança dos doentes, bem como contribuir para a prevenção e redução dos malefícios evitáveis nos cuidados de saúde a nível global. O Dia Mundial da Segurança do Doente foi proclamado através da Resolução 72/6, adotada na Assembleia da Organização Mundial de Saúde a 28 de maio de 2019. Em 2021 foi dedicada à priorização da segurança nos cuidados maternos e neonatais, particularmente na altura do parto, uma fase delicada da gravidez. E este ano o tema é a segurança na utilização da medicação. Tema este que me é muito caro, pois sou farmacêutica e elemento de um grupo de trabalho multidisciplinar da Comissão da Qualidade e Segurança da USLA, em que participam também enfermeiros, médicos, técnicos e outros profissionais. A qualidade e segurança são duas entidades indissociáveis dos cuidados de saúde, cuja importância e interesse têm crescido não apenas para os profissionais de saúde, mas principalmente junto da sociedade em geral. A garantia de cuidados de saúde com qualidade e bons resultados passa pela procura de um elevado grau de segurança do doente. Neste sentido, a USLA promoveu em novembro de 2019 a Semana da Qualidade e Segurança, dedicada ao tema da segurança do doente. E aproveito esta oportunidade para vos endereçar desde já um convite, pois para 2022 o tema é a literacia em saúde. Diz-se que o saber não ocupa lugar, e é bem verdade. Estejam, pois, atentos, oportunamente a instituição irá divulgar as iniciativas. Que outras atividades têm desenvolvido ou desenvolveram, vão desenvolver nas extensões de saúde, nos centros de saúde? Há alguma forma de chegar aos utentes para abordar este tema? É isso que... Sim. Houve várias atividades no ano passado. E foram umas realizadas aqui no hospital, outras em centros de dia e também nos centros de saúde, com divulgação portanto, com alguns cartazes informativos, divulgação de panfletos, algumas informações. Todos sabemos que os medicamentos só atuam se forem utilizados, e eu ainda acrescento corretamente utilizados, pois a efetividade do tratamento está dependente da correta administração. A utilização dos medicamentos tornou-se um processo cada vez mais complexo. Exemplo disso são os múltiplos dispositivos médicos imprescindíveis à correta administração de muitos medicamentos, como as insulinas e respectivas canetas, bem como os múltiplos tipos de inaladores para patologias respiratórias, maioritariamente asma e doença pulmonar obstrutiva crónica. Sem a técnica inalatória correta, o medicamento não tem a eficácia esperada, e não se verificando o alívio sintomático, é frequente o abandono. E aqui deixo já uma primeira recomendação: não pare a medicação sem orientação do médico, nem mesmo porque os sintomas desapareceram. Não partilhe os medicamentos que eu utilizo com outras pessoas, mesmo que apresentem sintomas semelhantes aos seus. Não tome também medicamentos que foram receitados a familiares ou amigos. Cumpra sempre a prescrição médica à risca. Respeite a dose, o momento do dia, porque alguns devem ser tomados em jejum, outros, por exemplo, após a refeição, a duração do tratamento e o horário ou o intervalo entre as tomas. Alguns de 8 em 8, de 12 em 12, como é o caso dos antibióticos. Tem havido um aumento substancial do número e variedade dos medicamentos disponíveis. E acresce a este facto que cada medicamento pode ter diferentes formas de atuação: libertação prolongada, libertação modificada e até mesmo de administração. Alguns são para engolir, outros são para pôr debaixo da língua, sublingual. Outra recomendação: não parta, não esmaga, nem dissolva medicamentos sem confirmar com o seu farmacêutico de que o pode fazer, sem que tal interfira na ação do medicamento. Especialmente para as crianças e idosos, não substitua as colheres de medida que vierem nas caixas dos frascos dos medicamentos por outros. Respeite sempre o prazo de validade. Medicamentos caducados não podem colocar a sua saúde em risco. Não deite os medicamentos que já não utiliza ou que estão fora. Não deite no lixo os medicamentos que já não utiliza ou que estão fora de prazo. Entregue na farmácia. Para complicar ainda mais, para cada formulação podem existir vários nomes comerciais e também diversos genéricos, com diferente aspecto, com diferente cor e que podem ocasionar graves erros de medicação. Leia, pois, com atenção o nome do medicamento. Não tome a medicação pelo aspecto, aquele comprimido branco, pequenino, já que um mesmo medicamento pode ter nomes diferentes e medicamentos distintos podem ter nomes parecidos ou aparência muito semelhante.
Uma recomendação muito importante é conhecer a sua medicação. Não tenha dúvidas, pergunte ao seu médico ou farmacêutico. Faça uma lista de todos os medicamentos que utiliza, mesmo aquelas vitaminas ou os que compra sem receita médica, com a dose que toma e tenha-a sempre consigo. Até tinha posto aqui, na carteira, por exemplo, pronto, para ser. Sempre que for ao hospital ou uma consulta, informe das alergias que tenha, pois é importante para os profissionais de saúde que não o conheçam. Diante das estratégias para reduzir os erros de medicação, a quando da utilização de medicamentos em ambulatório, incluindo o domicílio dos doentes, deixa ainda algumas recomendações sobre bom armazenamento. Não guarde os seus medicamentos na cozinha nem na casa de banho, por causa da temperatura e umidade. Onde armazenar então? Pronto. Pois, já agora pergunto onde armazenar. Prefiro uma gaveta, preferencialmente fechada, num quarto ou corredor. Escolha um local que seja seco e protegido da luz, fora do alcance das crianças e separado de alimentos e produtos de limpeza. Conserve o medicamento na embalagem original. Se tiver um prazo de conservação depois de aberto, como é frequente nos colírios ou nos medicamentos para aplicação ocular ou até em alguns xaropes, escreva na caixa a data de abertura. Não estranhe se encontrar por estes dias alguns cartazes com essas recomendações. Isto porquê? Porque no âmbito desta semana a DGS enviou dois tipos de cartazes. Este que eu penso que seja mais dirigido aos profissionais, digamos assim, não é? Verifique se é o doente certo. Portanto, isto são os 5 certos da medicação. É uma coisa que se ouve falar muito, às vezes até se fala em 7 certos ou 11 certos, entre a ser mais coisas. Mas estes 5 são sempre aqueles que se devem confirmar, porque por vezes as pessoas estão no caso, por exemplo, das instituições hospitalares, estão em camas uma ao lado da outra, com nomes muito semelhantes. Sim. Às vezes as pessoas não respondem àquilo que lhe é perguntado e, portanto, não conseguimos. Portanto, confirmar sempre se é o doente certo, se o medicamento é o certo, portanto, ver a prescrição, a via de administração certa, se é para dar, portanto, a engolir, se é para injetar, o que é mesmo, a dose certa e o horário de administração. E pronto, e pergunta ao doente se compreendeu a informação que, à partida, o profissional de saúde irá dar. Porque a verdade é que, e nós, tanto em termos hospitalares como mesmo nas farmácias comunitárias, deparamos com uma situação que é bastante grave e que começou quando passaram a aparecer, quando os medicamentos genéricos foram introduzidos no mercado. As pessoas estavam habituadas a fazer um medicamento de marca, o médico prescreve um genérico, como a caixa é diferente e o medicamento tem umas letras, portanto, a marca comercial é aquela que aparece em letras grandes, em letras pequeninas é que vem o princípio ativo, que é o nome que aparece nos medicamentos genéricos, é o nome que o identifica. Era uma grande confusão porque as pessoas faziam um e outro. Outra situação que também acontece é às vezes até estarem a fazer o mesmo genérico, mas como a caixa é, uma vez compra de uma marca, da vez seguinte compra de outra marca, as pessoas não percebem que aquilo é o mesmo medicamento e estão a fazer 2 genéricos do mesmo princípio ativo. Portanto, acaba por ser uma confusão bastante grande. E isto é um bocadinho, é o que nós chamamos tecnicamente os look-alike sound-alike. Look-alike porque o aspecto pode ser semelhante e aí pode ser o aspecto só da caixa, só pelo facto de ser o mesmo laboratório. Não é tão fácil. Esta questão da listagem, por exemplo, é uma coisa que também é bastante importante e que nós em termos da Comissão, que estamos a tentar tentar implementar mais este ano, que se prende com a reconciliação terapêutica, ou seja, quando há uma transição de cuidados, o doente passa de um nível de cuidados para outro ou de um serviço para outro, e acontece, por exemplo, sei lá, quando entra aqui na instituição através da urgência ou da consulta externa ou num hospital dia, depois vai para o internamento, quer dizer, vai passando por vários profissionais de saúde e a informação convém que seja sempre a mesma e que não haja perda dessa informação, e acaba por ser importante os profissionais de saúde saberem que medicamentos é que o doente estava a tomar, mas não seja no sentido de saber se é para manter, não é para manter, se interrompe durante o internamento, mas quando tiver alta, portanto, vai manter, ou vai alterar para algum como esteve internado e a situação clínica é possível que tenha sido alterada, que pode ser a medicação também alterada, portanto, às vezes essa informação acaba por ser importante e nem sempre o doente sabe o que toma, portanto, quando às vezes o doente não chega cá, ou quando vem de outro local, nem sempre é enviado uma listagem com a medicação atual que o doente está a fazer. Isso é uma coisa tão fácil da pessoa ter, pronto, põe na carteira, às vezes até não é uma coisa que varia assim tanto, e é importante. Nomeadamente ao tema escolhido, a segurança na utilização da medicação,
este tema surge porque realmente esses pontos que focou aí, as pessoas ainda não utilizam ou tomam a medicação da forma correta, até mesmo a nível do armazenamento, pelo que percebi. Exatamente, sim. Ou seja, há muitas lacunas ainda que é preciso colmatar, porque a medicação ainda não é tomada e até guardada, não é da melhor forma. E porquê então, surge então a necessidade de Exatamente. falarmos? Já ouvimos muitas vezes a expressão que errar é humano, e é fundamental não repetir o mesmo erro. Isto porque alguns destes erros de medicação que fui aqui referindo são efetivamente preveníveis e, portanto, esse é que é o nosso foco. Os eventos adversos relacionados com medicamentos têm consequências inaceitáveis para os doentes e suas famílias, levam a um custo assistencial e económico muito elevado, prejudicam a confiança dos doentes no sistema, lesam as instituições e os profissionais de saúde, que são também, sem dúvida, vítimas destas ocorrências. A segurança do sistema de utilização dos medicamentos é uma combinação de processos interdependentes centrados no doente, que partilham o objetivo comum de se obter uma terapêutica medicamentosa segura. Esse sistema é uma propriedade de todos os componentes, processos e indivíduos que intervêm e interagem neles, e não apenas os profissionais de saúde, mas principalmente o doente, seus familiares ou cuidadores. Assim, é importante e relevante todo e qualquer investimento na melhoria da utilização do medicamento que garanta a segurança do doente. E este doente somos todos nós, os profissionais de saúde também são doentes. Lembre-se que a utilização segura dos medicamentos depende de si, doentes e utentes são responsáveis pela sua própria saúde. Pela sua saúde, cumpre estas recomendações. As pessoas que, isto é geral, há alguma faixa etária que tenha mais dificuldades em compreender toda a mecânica do medicamento, os prazos, as tomas, ou não? É geral a toda a população e a todas as idades? Não é geral. Nós notamos que as pessoas idosas têm efetivamente um maior grau de posso dizer incapacidade porque nem sempre isso acontece, mas dificuldade exatamente na utilização da medicação. Por vezes até próprio do envelhecimento, não é? Que traz consigo infelizmente algum grau de declínio cognitivo, e também porque hoje em dia encontram-se muitas soluções informáticas, eletrónicas, e essa franja da população tem menos apetência para as utilizar. Por exemplo, existem aplicações que permitem lançar alarmes para algumas horas certas de tomar a medicação, mas quer dizer, são coisas que não são executíveis, digamos, para pessoas que não têm telemóvel, não têm forma de ter esse alerta. E depois também não compreendem as próprias instruções que às vezes vêm com o medicamento, ou até mesmo dadas pelo farmacêutico. Sim, ou até mesmo pelo médico quando da prescrição, não é? Porque geralmente são informações que são sempre passadas pelo clínico quando da instituição de um novo tratamento. Por exemplo, a duração do tratamento é uma coisa que às vezes as pessoas primeiro, no caso dos antibióticos, melhoram e suspendem, e pronto, isso leva-nos a um problema grave em termos da prevenção das resistências aos antimicrobianos. Outra situação é exatamente o contrário, são medicamentos para fazer durante longos períodos, às vezes até ad eterno, e como melhoram, ou como não têm sintoma absolutamente nenhum, resolvem suspender, e portanto não é isso que é desejável, e nesse sentido aquilo que se espera foi como referi nas recomendações do início, cumprir à risca mesmo a prescrição médica. Relativamente aos genéricos, há quem não queira, quando o farmacêutico pergunta quer o genérico, a pessoa ainda há desconfiança em relação ao genérico, pensam que o genérico é como as marcas brancas dos supermercados, que é um produto de menor qualidade. É a ideia que às vezes se fica, mas isso não é de todo verdade, não é um medicamento com os mesmos princípios ativos que o outro, que é de marca, por assim dizer. Sim, relativamente a isso, essa questão no início foi colocada e houve alguma descrença. Acho que hoje em dia já não se coloca.
quem faz a gestão, quem concede as autorizações é o Infarmed, que é a mesma entidade que concede aos medicamentos de marca. Portanto, essa questão, em termos de segurança, é uma questão que está superior a nós e, portanto, há uma entidade que garante essa segurança e, portanto, não é uma questão que advenha de cada um de nós, individualmente, digamos assim. Relativamente à medicação adulto e medicação criança, há ainda quem está com febre, mas tem aqui este remédio, ele também dá para ele é criança, mas também dá para ele, mas não é assim, há questões a nível da dosagem que não funcionam assim. Não é só a questão mesmo a nível da dosagem, porque muitas vezes considera-se que as crianças é como se fosse um adulto pequenino, e a verdade é que não é só uma questão de idade, de tamanho e peso, e portanto fará sentido sempre que seja o médico a prescrever os medicamentos para aquela situação clínica específica e para aquele doente específico, daí também a importância da recomendação que referi de não tomar medicamentos de outras pessoas. Portanto, isso também acontece relativamente a adultos e crianças. Outras situações são pessoas que possam ter algum grau de afetação da função renal, que também pode alterar. A medicação é tomar aquela que nos foi prescrita. Exatamente. E não foi prescrita ao amigo ou a um familiar, familiar. E que o sintoma até pode ser semelhante ou dê-me tão bem. Não, numa situação dessas não sem antes falar com o médico. Isto hoje em dia, com as novas tecnologias, há o chamado Dr. Google. O Dr. Google é uma boa ferramenta quando diz respeito à medicação para se pesquisar, ou não é mais adequado? O melhor é mesmo falar com quem sabe, seja o médico, seja o farmacêutico? Todos os medicamentos têm informação dirigida ao utente que os vai tomar. E essa informação é o folheto informativo, portanto, que está sempre presente em qualquer caixa de medicação, seja genérico, seja medicamento de marca, é transversal, e assim contém a informação dirigida, portanto, numa linguagem dirigida ao utente, uma linguagem clara e que à partida não deverá suscitar dúvida. Se mesmo assim houver alguma questão ou houver alguma dúvida, essa questão deverá ser sempre esclarecida com um profissional de saúde.